Neste vídeo vou apresentar o processo de fabricação forjamento. Nesse processo temos como grandeza de transformação a temperatura e a resistência mecânica. Temperatura para, de uma certa forma, amolecer o material e facilitar a sua moldagem. Como o material vai sofrer uma moldagem e não há ruptura do material, vai trabalhar na zona plástica de deformação, temos que a tensão de trabalho é menor do que a tensão de ruptura. E aqui a gente nota que é um processo sem remoção de material. Esse processo ele vai moldando a peça por martelamento. A gente tem aqui uma matriz fechada, o blank posicionado, vai martelando esse blank até ele tomar a forma dessa matriz. A matriz tem nessa região uma abertura para que o material possa escoar. Com isso, não há possibilidade de o material ficar confinado e possibilidade de algum acidente, de ruptura da matriz ou outro problema. Vamos dar uma olhada num vídeo. Temos aqui um blank saindo do forno e aqui ao lado a gente tem a fuga do material e o material numa situação de forjamento parcial. Ele ainda vai sofrer outras etapas de martelamento. Ferramentas para o forjamento. No forjamento a gente tem uma matriz fechada, como havia apresentado anteriormente, e do lado direito a gente tem aqui a matriz aberta. E por martelamento o material vai sendo rotacionado, posicionado e vai dando uma forma básica na peça. Nesse processo, os blanks são aquecidos. Temperatura de aquecimento para alguns materiais. A quente, a temperatura de trabalho é maior do que a recristalização. Aqui nessa situação, há a formação de novos grãos na estrutura do material. Essa formação de novos grãos, ele tem um aquecimento na temperatura de trabalho de 30% a 50% da temperatura de fusão. Com isso, ele permite uma melhor moldagem. Trabalho a morno não há formação de novos grãos, logo não há recristalização. A gente tem aqui nessa situação de trabalho a morno, temperatura entre 20 a 30% da temperatura de fusão, a temperatura de trabalho. E a frio, a recristalização não é efetiva. A temperatura muito baixa acaba não influenciando tanto a formação de novos grãos na estrutura do material. A temperatura de trabalho vai da temperatura ambiente até aproximadamente 20% da temperatura de fusão do material. Em linhas gerais, a energia necessária para a deformação no forjamento a quente é menor que no forjamento a frio ou a morno. A gente tem aqui alguns valores de temperatura para alguns materiais. Temos o aço de baixo, médio e alto carbono, que pode ir de 1000 a 1050. Ligas de alumínio, 360 a 520. Ligas de cobre, de 700 a 800 graus. Vamos dar uma olhadinha nas etapas do forjamento via indução. A gente tem aqui etapa 1, uma caixa com os blanks. Etapa 2 vai ser iniciada o aquecimento. Etapa 3, o aquecimento, retirada do blank, posicionamento na matriz e forjamento. O material é retirado e colocado numa caixa para o resfriamento. E aqui a gente tem o produto, que é o forjamento de uma cabeça de parafuso sextavado. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui. A gente tem o aquecimento de um blank, né, de um parafuso M64 por 210, aproximadamente 10 quilos. O tempo de aquecimento aí é de 1 minuto e meio na região de forjamento. Aí retira-se o material aquecido, posiciona na prensa. 3 batidas para realizar todo o forjamento da cabeça do parafuso.
É dado um jateamento para acelerar um pouco o processo de resfriamento e permitir que a peça seja liberada com mais facilidade. Retira-se o produto forjado, cabeça de um sextavalho, um parafuso, e em seguida é colocado no pó de vermiculita para resfriar lentamente, para não deixar a peça com muita dureza. Indica-se o livro ao lado para maiores informações acerca do processo de forjamento. Grato pela visualização.